Vamos voltar a falar da parte técnica aqui dessa questão, da parte jurídica, sobre desse embate aí entre Musk e Alexandre de Moraes. Eu vou chamar para conversar com a gente aqui agora o advogado Marcos Valverde. Ele esteve conosco na semana passada, quando houve essa decisão do X de sair do Brasil, e a gente traz ele novamente aqui para conversar conosco. Marcos, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui no Poder Expresso. Muito boa tarde, Afonso. Obrigado pela oportunidade. Marcos, me explica, por favor, essa maneira que que o Alexandre de Moraes intimou Elon Musk foi correta ou não foi? Foi correta na medida em que era a medida disponível hoje para ele poder intimar, já que não tinha um representante no Brasil. Ele se valeu dessa medida de fato, a gente viu até que teve uma anuência ali, né? Teve uma ciência, inclusive umas respostas um pouco caricatas até na rede social. Ou seja, a gente pode, de alguma maneira, expressa ou tacitamente, reconhecer que houve a intimação, né? Tá, então, quando você dar ciência, então você quer dizer que você conheceu essa intimação e você, em tese, teria que cumpri-la. É isso, né? Em tese sim. Em Tá, tese, em tese a própria notificação já seria suficiente aqui nesse caso. perfeito. E o que a gente pode esperar dos próximos passos disso? Diante de que Musk tem feito nos últimos dias? Ele deve cumprir essa decisão ou nós teremos a ameaça ali de Alexandre de Moraes sendo cumprida à meia-noite e 56, 1 da manhã, mais ou menos? O Murilo falou agora há pouco, 1h30. Suspenso. Twitter X suspenso no Brasil. O que você espera desses próximos passos aí, Marcos? Olha, Afonso, como a gente conversou na outra oportunidade, a gente já tinha levantado essa questão de que a escalada ia tender a isso, né? Ia tender a uma suspensão. Ele se valeu do artigo 12, do artigo 11 do Marco Civil da internet. E até tem uma questão aí se poderia ter ido tão longe com o Marco Civil ou não. Mas o fato é que foi a medida que ele tomou, foi a forma que ele achou. Na verdade, a gente pode até extrapolar aqui que se as partes, ambas as partes aqui, né, o judiciário de um lado e o Elon Musk, ou o X, de outro, continuarem seguindo o mesmo rito e andarem na mesma direção que eles estão andando, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma suspensão e depois a gente vai ter uma proibição, que é o artigo 12 do Marco Civil da Internet. Ele tem a possibilidade de você suspender primeiro e com a continuidade ele pode transferir essa suspensão para uma proibição permanente. Então, muito provavelmente agora, na última a gente falou da suspensão, agora a gente está falando da proibição, de uma vez por todas. Então, acho que a tendência é essa. Nossa última conversa também, eu lhe fiz uma pergunta ali sobre potenciais bloqueios ali, ou então impedimentos a outras empresas de Elon Musk. E naquele dia a gente não sabia que já havia uma decisão do Alexandre de Moraes, que veio à tona hoje, foi divulgada por alguns meios, a gente aqui do SBT News confirmou que ele bloqueou as contas, então, da Starlink, né? Então esse passo aí já foi dado, né? O que ele pode fazer com relação à Starlink, além de bloquear contas, Marcos? Olha, ele pode exigir o pagamento da multa pela Starlink e aí começar de fato a executar, né, e retirar dinheiro das contas bancárias, executar bens e ir atrás dos representantes da Starlink no Brasil, porque o que ele alegou ali é que há um grupo econômico, ou seja, um grupo de controle de fato, ou seja, ele não consegue comprovar se juridicamente todos os contratos chegam no Elon Musk, mas pelo efetivo poder que ele exerce sobre ambas as empresas, ele conseguiu comprovar que é um grupo de fato, né? E aí cabe a Starlink, ou na Starlink no caso, questionar isso judicialmente, se de fato é ou não. O fato é que provavelmente o Elon Musk controla as duas empresas, né? Então vai ser difícil afastar isso aí. Eu conversei com algumas pessoas mais cedo e elas disseram que talvez a saída fosse notificar ali Elon Musk nos Estados Unidos ou no México, onde ele também tem escritórios. O que você acha disso? Acha possível fazer essa notificação ou essa online bastava mesmo? Olha, você pode entrar num questionamento se essa online teria uma validade efetiva ou não. É, mas o fato é que
para fins de estratégia, ela vai ser suficiente, porque as partes vão começar a se mexer. Então, uma anuência vai se demonstrar. De um certo modo já se demonstrou e ela vai se demonstrar juridicamente, porque o que a gente também tem visto é que o X ele está questionando. A gente tinha uma conversa sobre, na última oportunidade, sobre o foro judicial ser o foro ideal para ter essas discussões e não simplesmente sair saindo do país, porque isso não ia ajudar ninguém, isso só ia prejudicar a liberdade de expressão. E o que a gente está vendo é que o X, de fato, está questionando judicialmente essas decisões. Então, há recursos judiciais. Então, o que eu vejo é que ele vai reconhecer essa notificação, pode até judicialmente tentar questionar essa justificação, mas que ele vai responder e vai se manifestar de alguma forma, eu imagino que ele vá. Eu tô obviamente, considerando o que ele já fez até aqui para tentar descobrir o que ele vai fazer a partir de agora. E é isso que a gente acha que ele vai fazer, entendeu? Ele provavelmente vai questionar judicialmente essas decisões. É difícil a gente ter uma clareza sobre isso, né? Porque toda hora fica um dobrando a aposta ali sobre o outro, né? O Musk aposta um pouquinho mais, o Alexandre de Moraes não retrocede. Então é uma discussão longa aí, né? Sobre a Starlink, Marcos, uma coisa que é curiosa é que caso haja esse bloqueio, ou em princípio a suspensão aí do X, quem tem que fazer essa suspensão são as empresas aí que fornecem internet, né? Uma delas é a própria Starlink, né? Como é que seria isso, né? Ele ter que desligar a chavinha lá do X, da Wi-Fi, desculpa, da internet, principalmente na região norte do país, que é onde eles atuam? Vai ter que fazer, vai ter que cumprir. E essa tem representante no Brasil, e a diferença aqui também foi outro ponto que a gente discutiu na última oportunidade, é que há uma discussão, que obviamente não é uma discussão técnica, mas é importante para a estratégia processual e para as questões jurídicas, que o X não seria uma empresa rentável no Brasil, né? Questiona-se se o X seria ou não uma empresa rentável no Brasil. Agora, Starlink é uma empresa rentável no Brasil. Então, tirar o Starlink do Brasil teria um impacto econômico também, né? Então é diferente. Se uma tinha um impacto apenas político, digamos assim, e o Elon Musk poderia vender essa imagem de bastião da liberdade de expressão, com a outra já é um pouco diferente, né? Porque tem um impacto econômico para ele. Eu entendi. Então esse discurso político aí a gente vai ver o quanto que vai doer no bolso mesmo agora com a Starlink, né? Daqui para frente vai ver se vai ter esse prejuízo financeiro ou não. Marcos, muito obrigado aí pela sua presença, pela participação mais uma vez aqui no Poder Expresso. Espero contar contigo em outras oportunidades. Muito obrigado, estaremos por aqui.